É, gravando. Vou começar então. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Kézia Lopes, sou graduanda do curso de Engenharia de Controle e Automação na UFSC. Faço parte do grupo formado pela Ana Luísa Luft e pela Gília Sense dos Santos. E estamos aqui hoje com a Mônica, que é ex-aluna de automação, que atualmente trabalha na G-Grad Solutions, no cargo de analista de desenvolvimento pleno, que tem uma trajetória muito interessante, que vai desde a sua vida acadêmica, na qual participou de estágios e também foi bolsista por 2 anos, até hoje em dia que é de Volunteers de Florianópolis. Eu queria saber se você, Mônica, gostaria de acrescentar alguma coisa. Não, acho que não, eu vou falando e vou complementando nas respostas mesmo. Tá bom, então. Então, hoje iremos fazer algumas perguntas para a Mônica relacionadas à sua história. E no decorrer da nossa conversa, com certeza vamos ter várias dicas. Então, vamos começar já com a primeira pergunta. Quem quer ser engenheiro de controle e automação precisa gostar de física, matemática e programação. E a nossa pergunta é: o que você pensa sobre isso? Na sua opinião, é verdade? Bom, com relação a matemática e física, né, eu acho que a pessoa não precisa amar a matéria, mas ela precisa ter uma certa afinidade, porque basicamente todas as cadeiras de engenharia, elas têm matérias relacionadas, então eu acho importante. Programação, eu falo por mim, assim, eu não tinha a mínima noção antes de entrar na faculdade. Então, assim, eu fui ter o primeiro conhecimento, ter a base, a parte toda do raciocínio lógico de programação dentro da faculdade, dentro do estágio. Então, eu digo que tem que entrar não odiando as coisas, assim, tem que ter uma certa afinidade, porque senão tu acaba desistindo do curso por não gostar de algumas matérias. Ao meu ver, é isso. Então, desculpa. Eu, principalmente, gostava muito de exata, né? Então, para mim, estava muito claro que eu ia seguir na área de engenharia. Eu só não sabia qual. Então, para mim, sim, eu gostava muito de matemática e de física, programação eu não tinha conhecimento. Mas eu não acho que seja impeditivo caso a pessoa não goste tanto que nem eu gosto. Vamos para a segunda pergunta, então. Você acha que o engenheiro de controle e automação formado pela UFSC está pronto para o mercado de trabalho? Acredita que é necessário complementar o conhecimento em alguma área específica, assim? Eu acho que a engenharia, ou a própria universidade, ela dá uma base muito ampla. Ela te dá um conhecimento. Só que acaba que tem que complementar com estágio, com outros cursos. E quem vai definir efetivamente o que tu precisa, que tipo de conhecimento, que tipo de experiência é o mercado. Então, eu quero ir para a área de programação, então tem que fazer algum curso voltado para isso, eu tenho que fazer um treinamento voltado para isso, eu tenho que fazer um estágio voltado para isso. Porque o que a gente aprende na faculdade é uma base que ela vai talvez te orientar no sentido assim, eu gostei disso aqui, eu quero fazer estágio nisso aqui. Então, ela vai te abrir um caminho, mas ela não vai te preparar efetivamente para o mercado. O mercado, ele pede um pouco a mais do que efetivamente a faculdade te fornece. O pessoal até queria comentar, caso vocês queiram perguntar em cima, fiquem livres também, não precisa a gente ficar tão rígido com relação aos questionamentos. Sim. Sim, muito obrigada pela liberdade. Boa noite, de novo. Quanto à graduação em Engenharia de Controle e Automação, quanto que ela ajudou no seu ingresso no mercado de trabalho? Eu acho que essa pergunta você acabou respondendo na anterior, então vou perguntar se atualmente você faria o mesmo curso. Você cursaria Engenharia de Controle e Automação novamente? Eu faria justamente por causa dessa questão da engenharia de controle e automação, ela ser, para mim, uma engenharia bem ampla. Ela te dá um conhecimento bem vasto, assim, e você tem a opção de se aprofundar em algumas áreas. Isso, para mim, na época, é claro que às vezes as pessoas elas têm uma certa definição mais certa, assim. Para mim, não, eu queria fazer engenharia, mas especificamente eu não ficava imaginando qual. Então, a automação, para mim, atendeu e hoje também continuaria atendendo.
E na faculdade em si, além do conhecimento prático, você acaba conhecendo muita gente, então essa, por exemplo, é uma oportunidade de tu acabar conhecendo outras pessoas, e isso também te ajuda a entrar no mercado de trabalho, às vezes de conhecer uma oportunidade, às vezes de saber, tá tendo oportunidade para trabalhar com tal coisa, se eu for me especializar nisso, tem o mercado de trabalho tá aberto para esse tipo de perfil, então nesse ponto também a faculdade, eu acho que ela também te ajuda com relação ao conhecimento e com relação ao networking. Sim, você acha que, tipo, de lá para cá, as vagas é um mercado que está em expansão ou é um mercado que está em equilíbrio? Ou você não... Assim, eu vou falar por mim, que trabalho mais para a área voltada com a parte de software de programação, tá? Aqui em Florianópolis, especificamente, eu acredito que tenha bastante vaga. Por exemplo, com relação à parte de petróleo, eu acredito da minha época que eu me formei, faz 15 anos para cá, deu uma decaída justamente por questões relacionadas ao mercado em si, né? Então, por isso que eu digo assim, às vezes faz estágio, tem bastante gente da minha época que fez estágio e trabalhou mais com relação a isso, só que hoje não trabalho justamente porque o mercado mudou. Então, é bem dinâmico as coisas, assim, bem dinâmico mesmo. Vocês estão, provavelmente, talvez pensem agora, quando se formar, mudou bastante coisa também. Só que a gente vai se encaixando conforme também o mercado e as coisas vão acontecendo. Sim, é um mercado em constante mudança, mas ao mesmo tempo nunca falta oportunidade. Mas em relação à vida acadêmica, com relação aos estágios, você chegou a fazer algum estágio além do obrigatório? E aonde que foi? Como foram essas experiências? Foi complicado, difícil de achar um estágio? E como que isso te ajudou depois? Como que influenciou na sua carreira? Tá. Bom, eu fui em busca do estágio praticamente depois de 2 anos, lá pela quinta fase. Eu fiquei sabendo que tinha um projeto dentro do Lab Metro. Não tinha uma bolsa ainda definida certa. Eu falei com o coordenador, eu pedi uma oportunidade. Então, para mim, não foi fácil assim achar a bolsa. Eu me dispus a trabalhar 1 mês sem receber uma bolsa e sem ter certeza que eu conseguiria a bolsa, que era a bolsa CNPq, então tem uma certa, às vezes, burocracia para efetivar. Para mim, foi uma boa oportunidade, no sentido que foi a minha primeira experiência prática com relação à programação e com relação à parte de gerenciamento de projeto, apontamento de horas, foi a minha primeira experiência, além de conhecer outras pessoas de outros cursos e aprender mesmo com relação à parte de programação em linguagem de alto nível, né, desenvolvimento de software. Eu fiquei lá por 2 anos no Lab Metro. Durante esse período eu acabei fazendo também meu estágio de 7ª fase, que foi o estágio obrigatório. E foi bem legal porque a gente participa na faculdade, durante as matérias da faculdade, você faz um trabalho, de certa forma, pequeno, assim, né? Enquanto você faz um estágio, que nem eu fiquei por 2 anos, tu acaba acompanhando o projeto como um todo, assim. Então, tu vê um produto final, assim, não é uma parte, que nem a gente acaba fazendo durante a graduação. Então, foi bem legal. Eu acabei até não mencionando no resumo, mas eu fui também monitora. Eu não sei se eu cheguei a mandar isso para vocês. Eu fui monitora de uma disciplina do DAS, na época chamava avaliação de desempenho, eu não sei ainda se está com uma das cadeiras. Foi outra oportunidade bem legal também, é uma outra experiência. Então, eu acho que tudo que tu consiga fazer durante a graduação, de uma certa forma, sempre vai aprender, tanto pessoalmente como profissionalmente falando, vai te agregar bastante. A minha única ressalva com relação a isso é que talvez eu pudesse ter começado antes. Eu fui atrás de estágio na 5ª fase, e eu vi que já tinha bastante gente, às vezes, na 1ª e na 2ª fase procurando. Então, com relação a essa parte de estágio, eu acho que seria isso. Porque, às vezes, não surge a oportunidade tão fácil. E, às vezes, tem que ficar procurando. E, às vezes, surgiu a oportunidade, mas não estava procurando, não estava, eu ainda não... fulano conseguiu uma oportunidade que tu queria, mas não estava procurando. Então, assim, às vezes, não surge bem na hora que tu quer. Então, e também, quanto antes tu começar a fazer o estágio, quanto antes tu já vai conseguir colocar, às vezes, na prática algumas coisas e poder direcionar. Porque eu acredito que hoje o curso está um pouco mais dinâmico do que quando estava na minha época, que ele tinha muito mais cadeiras obrigatórias, então isso proporciona te direcionar para um caminho assim, gostei de estágio na parte de controle, vou fazer mais matérias nessa parte, e poder aprofundar nessa área. Sim. Sobre o PFC, que seria o equivalente a alguns outros cursos, ao TCC, no caso do PFC, o projeto de fim de curso, qual foi sua motivação da escolha do tema e
Como foi seu PFC? Bom, na época do PFC, eu não tinha anseio, assim como muita gente, de sair de Florianópolis. Então, eu fui buscar as oportunidades que tinha aqui. Na época, eu fiz, quando eu fiz PFC, a empresa que eu fiz, ela era uma startup. O PFC que eu fiz, ela foi continuação já de outro PFC, que era, o primeiro PFC foi um sistema de remoto de instrumentação. O meu PFC foi voltado para avaliar a confiabilidade, então, o sistema lá está funcionando, porque tem que estar funcionando. Então, o meu trabalho foi focado nisso, assim, de avaliar a confiabilidade, ver o que poderia falhar e talvez listar algumas possíveis melhorias, no sentido para garantir que o sistema ia funcionar ininterruptamente. Porque, por exemplo, hoje eles fazem monitoramento de temperatura, eu não posso deixar de ter os dados registrados durante o período, porque isso compromete a qualidade do produto. Então, para mim, isso foi uma oportunidade de eu aprender sobre uma coisa diferente e botar na prática o que eu tinha dentro da faculdade e também ajudar com relação ao próprio produto da empresa. Não sei se teve influência, mas o seu PFC, o seu estágio, enfim, mas quando e por que você decidiu que essa área que você trabalha agora ia ser a área que você ia seguir depois de formada? Ou você não escolheu, foi só a oportunidade que surgiu e aí você seguiu nela? Bom, quando eu fiz o estágio, foi, meu primeiro contato com relação à parte de desenvolvimento de software, desenvolvimento de interfaces. Eu me identifiquei bastante, para mim fez muito sentido. É claro que teve gente também que fez alguns estágios com relação à parte de controle que se identificaram também. Então, a partir dali, considerando também que tinha muita oportunidade aqui em Florianópolis, mais voltada para essa parte de programação, fez muito sentido para mim continuar nisso. Porque tinha oportunidade, era uma coisa que eu tinha uma afinidade e eu ainda podia aprender muito mais e tinha mais vagas aqui, né? Então, eu acredito que quando foi na sétima fase, ali na quinta fase, que eu comecei a, de fato, aprender, porque até então eu digo assim, às vezes as pessoas têm uma certa restrição com relação à programação, porque a gente aprende muito básico, então fica aquela assim, às vezes se eu não entendo uma coisa, às vezes eu crio uma certa restrição, eu não gosto daquilo. Eu sou uma dessas pessoas, eu tinha uma certa aflição com relação às matérias de programação até eu começar o estágio, até eu aprender de fato, porque para mim não fazia muito sentido. Então era assim, meu Deus, programação, tinha que fazer trabalho, eu sempre era aquela pessoa que ajudava a fazer, mas ela não tinha ideia principal dos trabalhos até fazer o estágio de fato. Então, nesse ponto, para mim, fez muito sentido, porque realmente eu fui aprender a programação mais dentro do estágio. Tem gente que entra na faculdade já aprendendo, tem gente que já fez algum curso técnico, ou mesmo programando, porque hoje em dia tem muita documentação na internet, tem muito fórum, muita coisa mesmo que dá para ir fazendo e brincando. Não foi o meu caso. Então, eu digo que algumas matérias eram um pouco abstrato para mim, assim, as pessoas falavam, mas eu não entendi aquilo, eu meio que repetia, sem ter uma linha própria de raciocínio para, se mudasse uma coisa, tipo, agora eu não sei mais. Então, na hora que eu pus na prática, por isso que eu digo assim, às vezes, botando na prática, ou que nem às vezes tu vai explicar uma situação para uma outra pessoa que efetivamente consegue aprender. Sim. Continuando, então, agora mais sobre o teu dia a dia na empresa, qual que é a dinâmica de funcionamento da empresa que você trabalha e mais especificamente na tua função? Tá. Bom, a GE, hoje ela fornece soluções para toda a cadeia da parte da energia, né, desde a parte de geração à parte de consumo. A unidade que eu trabalho, que é aqui de Florianópolis, ela fornece produtos, ela produz equipamentos para a parte de proteção e controle dentro das subestações de transmissão de energia. A nossa unidade, ela é até relativamente pequena se for comparada com outras unidades a nível Brasil e a nível mundo, tá? Porque a gente tem cerca de 100 funcionários. Como é que funciona? A gente tem vários times dentro da empresa, então a gente tem desde o time de aplicação e o time de especialistas que vão entender a demanda no mercado, chega com essa demanda para o time de pesquisa e desenvolvimento, que vai verificar a viabilidade e a implementação disso. Efetivamente, o produto desenvolvido vai para a parte de fabricação, a gente também tem o time depois de suporte, o time de qualidade para garantir toda essa parte da qualidade do equipamento, e a parte de suporte depois, né? Então, assim,
É legal também porque, apesar de ser pequeno, a gente consegue acompanhar todo o processo, desde como é que vem de fora até o produto saindo efetivamente, os treinamentos e o pessoal fazendo os projetos onde os equipamentos eles vão ser alocados, né? Com relação à minha atividade, eu trabalho dentro do setor de pesquisa e desenvolvimento. O setor, ele é dividido em vários times, né? A gente tem time de gerenciamento de projeto, de hardware, de firmware, de software e de parte de teste, que seria verificação e validação. Eu sou do time de software. Especificamente com relação à minha rotina, os softwares aqui da unidade, eles são para a parte de configuração e monitoramento das informações do equipamento. Então, dentro das minhas atividades, é criar mockups, que seriam rascunhos, né, de como seria uma parte das interfaces, para ver se está atendendo o que o cliente está imaginando, ou na hora até de mostrar os dados, como é que vai mostrar os dados de uma forma que fique clara e que fique melhor para o usuário final. A gente faz a parte de definição de arquitetura, porque quando a gente faz a parte de software, a informação, ela tem que ser compartilhada trocada, né, do equipamento, software equipamento, através do firmware. Então, toda essa parte de alinhamento do tipo, qual é o formato de arquivo que eu estou esperando, e qual é o formato de arquivo que o equipamento vai me disponibilizar, tem que ter toda essa integração para, no final, funcionar. Então, não adianta eu esperar um arquivo do formato X e o equipamento me disponibilizar um outro tipo de formato, porque eles não vão se conversar e, no final, eu não vou conseguir mostrar nem configurar o equipamento. Então, basicamente, é isso, com relação às minhas atividades e a minha rotina diária. É legal ver, porque a gente que, pelo menos eu não tive nenhuma experiência ainda trabalhar numa empresa. É legal, tipo, ver como é que é o dia a dia e tal, porque eu não conheço quase nada, né? Aí a próxima... Oi, pode falar? E até legal, assim, pensando, se tiverem a oportunidade, às vezes, de fazer estágio, conheçam todo o processo, assim, sabe? Não fiquem, às vezes, um pouco... A gente, às vezes, fica fechado um pouco no departamento. Quando tu conhece a cadeia como um todo, e principalmente se tu tem a oportunidade de perto ver, faz mais sentido as coisas, como é que funciona, né? Então, assim, até na parte de software, a gente, às vezes, eu falo com outros times para tentar entender, porque eles têm outros perfis de usuário. Eu sou muito perfil de usuário desenvolvedor, na hora que for desenvolver o software. Então, às vezes, eu prefiro do usuário final, o usuário que vai configurar, o usuário que vai efetivamente ver os dados, para poder entender um outro lado e criar uma interface compatível com isso. Assim, é legal ver essa parte aplicada, né? Porque às vezes a gente vê ali o conteúdo na aula, a gente fica, meu Deus, o que eu vou aplicar isso? De fato. Aí, seguindo, na GE, você tem contato com pessoas de outros países, tipo, frequentemente? Hoje não tanto, porque o projeto que eu tô tá associado a um produto da nossa unidade, né? Mas eu já participei de outros projetos que estavam associados com produtos de outras unidades. Então, sim, eu participei de reuniões técnicas, eu tive que fazer documentação, mas de uma forma geral, a gente recebe muito informativo e muito comunicado em inglês e participa também de reuniões em inglês. Então, acaba que inglês é a língua oficial da GE, então não tem como fugir disso. Acaba que sempre vai ter contato, todo dia vai vir um e-mail, todo dia vai vir algum informativo que vai ser em inglês. Eventualmente vai ter que responder alguma coisa, alguma documentação, a parte técnica também em inglês. Então, com certeza, a parte de conhecimento de língua, para o meu caso, faz muito sentido. Sim. É uma pergunta que essa não está dentro, mas eu quero fazer, porque a maioria, tipo, maioria não, mas algumas pessoas que pelo menos eu já vi, quando querem se formar, geralmente querem sair do país, né? Isso não foi uma coisa que passou, tipo, pela tua cabeça, quando tu estava se formando? Passou, na verdade, passou no meio da faculdade. Eu sabia, quando eu decidi fazer automação, eu decidi na época do colégio, porque teve professores que foram na semana de profissões do terceiro ano. Eu fui visitar a faculdade, então fez muito sentido para mim, assim, com relação ao que eles estavam falando com relação ao curso, e falavam muito assim, tem muita oportunidade para fazer fora. Tanto que eu cheguei a fazer 2 anos, por exemplo, de alemão, porque na época tinha muita gente que saía justamente para fazer estágio na Alemanha, e para mim fez sentido, e depois eu comecei a ver que tinha muita oportunidade aqui também. Então, eu acabei que eu fiz 2 anos já pensando nisso, porque alemão realmente não é uma língua tão simples assim, não é tão eu sei, eu tô fazendo habitual, também. Assim,
Então, até um Bitwalm, assim, então eu comecei a fazer, mas depois eu vi que tinha outras oportunidades aqui também e eu decidi ficar. Sim, é que, na verdade, tem oportunidade em todo lugar, né? Se tu procurar, tem oportunidade em todo canto. Não, Aí, e hoje também com essa questão de trabalho remoto, isso te proporciona basicamente trabalhar de qualquer lugar para qualquer empresa. Então, abriu muito, assim, a pandemia eu trouxe, claro, um lado negativo, mas com relação a essa parte de tecnologia, ela abriu muita oportunidade, assim, nesse sentido, de tu estar em qualquer lugar trabalhando, desde que tu tenha internet, tu consegue trabalhar. Tu não precisa efetivamente estar no mesmo país. sim, tu fala com pessoas do mundo inteiro e tu não precisa estar no mesmo país que ela. Isso também, com relação até a parte ali do meu trabalho, por exemplo, hoje, como eu estou trabalhando de casa, eu falar com uma pessoa que está aqui de Florianópolis, eu falar com uma pessoa que está lá na Índia, é a mesma coisa. Então, acaba que facilitou, porque tá praticamente muita gente trabalhando de casa, então quebrou um pouco dessa barreira do tipo assim, meu Deus, vou falar com uma pessoa que está lá no outro lado, sabe? Porque uma das dificuldades que tem de trabalhar numa empresa global é a questão do fuso. Então, por exemplo, eu estou aqui, lá na Índia, 8h30 para frente, então eu só consigo falar com eles de manhã e eu tenho que esperar o outro dia para poder receber alguma resposta e para poder confirmar alguma informação. Então, mas nesse ponto acho que facilitou bastante, assim, porque tá todo mundo de remoto de casa, assim. Então, eu falar com uma pessoa de Florianópolis, eu falar com uma pessoa do Canadá, eu falar com uma pessoa da Índia, ficou a mesma coisa. Ah, sim. É uma pergunta também que não tá no coisa, mas eu queria saber como é que tá a tua rotina, tipo, agora que tá trabalho remoto. Te mudou alguma coisa? Está muito diferente? Bom, basicamente, eu voltei de licença maternidade em fevereiro do ano passado. Eu fiquei um mês trabalhando no escritório e veio a pandemia e todo mundo foi para casa. Então, eu tive 2 adaptações, que era trabalhar de casa. A sorte que eu já tinha já trabalhado alguns dias, eu já tive a oportunidade de ter trabalhado alguns dias, então não foi uma novidade, a própria empresa já tinha todo o suporte com relação a acesso remoto. Então, só que para mim foi 2 coisas, que era me adaptar ao trabalho pós ser mãe e pandemia, tudo junto. Então, no começo foi um pouco complicado, mas pelo menos foi complicado para todo mundo. Então, estava todo mundo se entendendo com relação às coisas e tentando ajeitar e equilibrar da melhor forma possível, né? Sim. Para além das habilidades técnicas, o quão importante tu considera as relações humanas no mercado de trabalho? E tu considera a tua vida pessoal e profissional coisas estritamente separadas? Bom, eu considero muito importante as habilidades interpessoais, porque, assim, conhecimento técnico, às vezes, depende muito de ti. Tu vai lá, tu estuda, tu faz. Habilidades interpessoais dependem dos outros, e tem, assim, as pessoas, elas são diferentes, elas têm experiências e vivências diferentes. Então, assim, acaba que só na prática, tu trabalhando num time, tu vivenciando com uma outra pessoa que tem uma opinião, que teve toda uma vida diferente da tua, que tu vai conseguir de fato aprender com isso. É claro, tem treinamento de inteligência emocional e mais um monte de coisa que pode te ajudar e te dar uma base com relação a isso. Só que vivenciando e na prática mesmo e convivendo com outras pessoas que de fato tu vai conseguir ter essas habilidades, né? Com relação à segunda pergunta de separar a vida profissional da vida pessoal, eu digo que estritamente separada é bem difícil, então eu até brinquei que meu filho às vezes pode estar berrando no fundo, porque hoje é isso, assim, eu tento um equilíbrio, no sentido assim, eu tenho as minhas atividades que eu tenho que fazer, eu tenho as minhas reuniões que eu tenho que fazer, e eu vou tentando encaixar nos horários que eu consiga entregar o que eu preciso entregar naquele dia, mas que eu também consiga manter a minha rotina também dentro de casa, principalmente porque eu tenho um filho pequeno. Então, eu acho que a resposta para isso é o equilíbrio. A gente tenta buscar o equilíbrio para tentar não atrapalhar a vida pessoal e nem atrapalhar a vida profissional. Agora a gente já está chegando no final da entrevista. Eu queria te agradecer por ter acrescentado tantas coisas boas para nós e por ter mostrado um monte de coisas novas para a gente. E também tem uma última pergunta, que é se tu quer acrescentar mais alguma coisa, se tu acredita que a gente esqueceu de perguntar, ou falar alguma coisa para os calouros agora da nossa turma.
Bom, eu também queria agradecer a oportunidade de falar. Eu acredito que isso traz uma visão, às vezes, de fora do que tu aprende. Eu digo que hoje, se eu fizesse a faculdade, eu faria muito mais sentido muita coisa que é passada, porque tem toda a visão prática, mas às vezes, quando está na faculdade, tu não entende o que aquilo vai ser usado. Então, aproveitem e já disse também com relação ao estágio, fazer o quanto antes, para poder colocar em prática, eu gostei disso aqui, não gostei disso aqui, sabe? Porque quanto antes começar, provavelmente vai ter mais oportunidade de ficar trocando e ficar se aprofundando na área que fizer sentido. Bom, com relação também, acho que outro item que eu mencionei foi, se tiver a oportunidade de trabalhar numa empresa que tem todo um processo, acompanhe, né, e tente conhecer outras áreas da empresa, assim, quando for, porque faz mais sentido, quando a empresa funciona, ela não funciona só com o teu departamento, só com a tua atividade, é o todo mesmo que funciona. Até durante o meu estágio, eu trabalhava na parte de software, mas tinha pessoal da mecânica, tinha pessoal da eletrônica, então, assim, não era só a minha parte, era a soma de tudo que no final entregava o projeto, né? Então, quando tu conversa e tu entende o todo, com certeza o resultado final é muito melhor. Outro comentário que eu gostaria de fazer assim, com relação à participação em grupos, né? Por exemplo, dentro da AGE, a AGE tem vários grupos de afinidade, porque a AGE ela é bem comprometida com relação à questão de igualdade, diversidade, inclusão, e sempre respeitando, independente de qualquer opção da pessoa. Então, dentro desses grupos está o GE Volunteers, né, que hoje eu estou no cargo de liderança. Isso me fez poder conhecer pessoas de outras unidades, porque acaba que a gente também faz reuniões com outros times para poder ver quais atividades que estão sendo feitas nas outras unidades. Isso me fez ter contato, às vezes, com pessoas de fora, às vezes com a instituição, para ver se a campanha que a gente vai fazer vai atender. Então, conversar com pessoas que só a parte técnica não te proporcionaria. Então, falando a nível de graduação, tem, por exemplo, o próprio CAECA, na época também fiquei uma parte do centro acadêmico, que isso vai te proporcionar, às vezes, conversar com pessoas de outras fases, pessoas de outros centros acadêmicos. Eu não sei como é que está hoje, mas estava, na época, era um pouco mais a parte do grupo das automaquetes. Isso me fez, quando eu entrei, conhecer todas as meninas da graduação. Então, às vezes, quando tu vê o mais para frente, tu vê as dificuldades, não fica achando que aquilo ali é uma coisa só tua, sabe? E daí, quando tu conversa com um grupo que tem uma certa semelhança, né, no caso, por exemplo, das automaquetes, a questão do gênero em si, e a minoria, então, assim, acaba que, às vezes, tu precisa conversar com uma outra pessoa que talvez tenha o mesmo ponto de vista para ela te entender, e isso, para mim, fortaleceu bastante, assim, durante a faculdade inteira, apesar de ter bastante gente na minha sala, né, de menina, mesmo assim, eu sempre tive muito contato com outras meninas das outras turmas, justamente para isso, tanto para poder, talvez, ajudar e dizer, não, isso passa, é assim mesmo, tem dificuldade, mas tem altos e baixos, assim, como na vida, vai ter dentro da faculdade também, mas eu acho que a gente consegue superar, e tendo esse contato com outras pessoas, acaba que vai desenvolvendo as habilidades interpessoais, porque tu vai conversando com outras pessoas, justamente, que têm outras vivências, e para mim faz muito sentido, assim. E acho que é isso. Não sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa ou complementar. Eu não sei, eu acho, tipo, bem completo, mas essa parte de conversar com outras pessoas, a gente já sentiu um pouco que nossas veteranas, elas são bem abertas em relação a isso, tipo, elas falam, peçam ajuda, vem buscar a gente, porque a gente sabe que é difícil, mas vai passar, vai dar tudo certo. É isso. E assim, outra coisa também que depois eu fiquei pensando, até que eu não tenho nas minhas, eu fiz uns rascunhos aqui para lembrar de falar tudo que eu queria, vai ter, talvez nas primeiras fases não tenha tanto disso, mas no meio ali da faculdade, principalmente nas disciplinas do departamento em si, tu começa a ver que tem um espírito de equipe no sentido de todo mundo meio que estudar junto, assim, isso ajuda também, porque tu começa a ver que tá na dificuldade, mas todo mundo se ajuda. É um negócio difícil, porque tu entra na faculdade e diz, meu Deus, é difícil, mas meio que talvez seja difícil para todo mundo, então, as pessoas se apoiando, a gente virou, às vezes, final de semana estudando dentro dos laboratórios da universidade, é claro que hoje tem a questão da pandemia que impede um pouco isso,
Mas tendo a oportunidade, primeiro assim, tu consegue conversar com outras pessoas, tu vê que a dificuldade às vezes não é só tua, porque não é só às vezes a questão de saber, às vezes o nervosismo influencia assim com relação à parte da prova e mais um monte de coisa. Então tu ir com a tranquilidade de saber que às vezes aquilo ali é difícil, mas não é só difícil para ti, acho que também te tranquiliza um pouco. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente pensa, meu Deus, só eu tô me ferrando nessa matéria. Aí depois tu vai lá ver o grupo da turma e tu pensa, não, tá tudo bem, tá todo mundo com dificuldade. É que agora no EAD tá um pouco mais difícil, tipo, realmente fica mais complicado. Eu acho que a identificação de problemas e aí a ajuda de todo mundo para resolver faz com que a gente não desista, né? Sim. É bem isso. E assim, eu tive 2 matérias na quarta fase que eu fui para REC. Então, só que para mim foi um choque, só que praticamente foi, acho que, mais de metade da turma todo junto. Então, eu entrava na sala, assim, tava todo mundo fazendo a prova. Então, tu falava assim, eu não me sentia tão mal, não no sentido que tinha muita gente, mas no sentido assim, então eu não sou tão fora da curva assim, então a matéria não foi tão difícil assim, não foi tão fácil assim, foi meio que igual para todo mundo, assim. Nesse ponto, assim, eu acho que dá para, eu diria, converse com várias pessoas, converse com pessoas de várias áreas, até para ter uma certa noção. E estágio, além da parte da experiência técnica, experiência prática, tu acaba conhecendo outras pessoas. Então, assim, não gostei disso aqui, mas aí tu vê, às vezes, o trabalho do coleguinha, o coleguinha tá fazendo aquilo ali, tipo, gostei daquilo ali, sabe? Então, acaba que abre, acho que as oportunidades abrem o conhecimento, e acaba que conhece outras pessoas, às vezes a pessoa vai indicar uma oportunidade para ti com relação ao estágio, então tem que ficar, quero fazer estágio em tal área, conversa às vezes com o professor, às vezes o professor vai ter, ou o professor pode te indicar, porque o professor também tem uma rede de relacionamento bem grande, que conversa também com o pessoal que também já faz estágio, para ver, às vezes, a oportunidade, porque o quanto antes começar, é aquilo ali, o quanto antes começar, tu vai ver na prática como é que funciona, tu vai ganhar algum conhecimento do tipo, eu não gostei disso aqui, eu gostei disso aqui, e tu começa a se especializar e aprofundar o conhecimento com relação a isso. Você acha que pode mudar muito porque tu começa a faculdade com um ponto de vista, tipo, eu gosto disso, aí você acaba aprendendo a gostar de outra coisa e acaba que o que você pensou que você ia acabar fazendo não foi, ou no seu caso foi mais, eu entrei pensando que eu gostava disso e acabei seguindo nisso. Então, para mim, no meu caso, acho que foi bem fora, assim, porque justamente eu entrei, tinha muita gente da minha turma que sabia de programação, eu não sabia nada, então acabava que eu era aquela pessoa que fazia os trabalhos, eu entendia o que eles falavam, só que eu não conseguia criar o meu raciocínio sozinha. Então, assim, se me perguntasse na primeira fase, você está se imaginando trabalhar com uma parte de programação? Não, porque não era uma coisa que eu tinha conhecimento, não era uma coisa que eu tinha experiência, então para mim não fazia muito sentido. A partir do momento que eu vi e que comecei a fazer, e eu vi como o software poderia ajudar no sentido assim, ele vai ajudar o usuário a configurar, porque é muito além de uma tela, né? Pode agregar muita questão de usabilidade, mas outros aspectos, assim, com relação à parte de desenvolvimento. Então, para mim, fez muito sentido. Só que, é claro, é por isso que eu digo, eu comecei a fazer na quinta fase, já fiz o estágio obrigatório. Se talvez eu não tivesse gostado, ficaria talvez até um pouco em cima de poder trocar, né? Depois eu vou fazer o PFC talvez em outra área, vai que eu também não gosto disso, não sei. Por isso que eu digo assim, talvez o quanto antes começar, ou talvez quando for fazer estágio, tentar entender também, às vezes, né, que nem eu fazendo LabMetro, tinha o time de firmware, tinha o time de mecânica, e ver para poder até entender e talvez buscar conhecimento também em outra área, talvez buscar oportunidade também em outra área. Sim. Você atua como engenheiro de software, né? Você acha que ter feito automação foi uma vantagem ou você acha que se você tivesse feito engenharia de software talvez teria sido mais fácil de entrar no que você quer? Ou você acha que você tem um diferencial justamente porque você fez automação? Eu acho que o fato de eu ter uma visão muito ampla, porque assim, eu tenho a questão do software, só que o software não funciona sozinho. Então, assim, eu tenho que entender o todo.
né, toda a parte, eu vou mostrar uma informação, mas eu tenho que entender todo o processo, o que faz sentido aparecer, por exemplo, para o usuário. O usuário vai configurar o que precisa vir efetivamente definido, que tipo de informação que ele quer ver, e às vezes até, dentro do meu estágio, a gente fazia, o software, ele ajudava a execução dos passos numa certa sequência, então, não é só uma questão de configurar, é uma questão, às vezes, até de orientar o procedimento em si, né? E quando tu aprende, talvez, isso na prática, tu começa a ver um horizonte mais amplo das coisas. Para mim, fez muito sentido, assim, porque, às vezes, na faculdade, tu faz os projetos, os trabalhos, só que num escopo mais fechado, né? Um escopo menor, então, às vezes, tu não vê uma aplicação mais ampla na prática. Não, se alguém tem mais uma dúvida? Acho que seria isso, né? Então eu vou agradecer mais uma vez a Mônica pela participação na entrevista e agradecer também a Lumine pela oportunidade de ter feito esse trabalho, que foi muito bom e foi muito engrandecedor em relação ao mercado de trabalho, a como é a vida depois da faculdade. Eu acho que é muito importante para a gente, como graduandas, que a gente acabou de começar a ter referências e entender um pouquinho mais de como que é o curso e o que você pode fazer depois de graduada. Então, eu acho que é muito interessante a gente ter essa visão externa de alguém que já saiu do curso. Enfim, muito obrigada pela oportunidade de conversar contigo e é isso. O mesmo que a Julia já falou. Ainda mais por ser uma mulher, né? Então a gente dá uma animação. Não, eu fiquei muito feliz com o convite, e fiquei muito feliz também de estar sendo entrevistada por vocês, assim, e é legal ver que as próximas turmas, elas vão ter representatividade feminina, é uma área que a GE, às vezes, ela tenta fomentar, só que realmente falta, tá? Às vezes a gente tenta buscar no mercado até vagas, só que realmente falta até candidatos, assim, com relação a isso, e a GE, ela tenta defender isso. E é legal ver que tem gente dentro da faculdade e que as próximas turmas vão ter, assim, representatividade, porque a gente está precisando disso, com certeza. E obrigada pela oportunidade, foi muito legal a experiência. A gente que agradece. Eu acho que eu vou, então, parar a gravação, se ninguém tem mais nenhuma colocação. Depois a gente pode continuar falando, aí, se alguém... Enfim, certo? Certo. Certo.